bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Libras. Hoje eu vou apresentar para vocês a história da educação de surdos no Brasil e no mundo e também as filosofias educacionais que se desenvolveram no decorrer dos tempos. Vocês vão ver também como a língua brasileira de sinais se constitui enquanto língua das comunidades surdas no Brasil e vão perceber que eu procurei trazer uma linha do tempo, então, dos principais educadores de surdos no decorrer da história, ok? Datar precisamente como a história, como os surdos surgiram na história é praticamente impossível. O que se sabe é que as pessoas surdas sempre existiram. Em tempos mais remotos, acreditava que a pessoa surda não possuía fala, então ela era surdo-muda, ok? Mas no decorrer dos tempos, várias pesquisas surgiram e comprovaram que com reabilitação e tratamentos fonoaudiológicos, a pessoa surda poderia ser capaz de emitir alguns sons e de pronunciar algumas palavras. Então, as pesquisas comprovaram que a nomenclatura surdo-mudo é incorreta, né, que apenas se utiliza surdo para denominar as pessoas surdas, que utilizam a língua de sinais. Então, como as pessoas surdas foram vistas no decorrer da história? Então, na antiguidade, os surdos eram vistos com piedade e compaixão. Em algumas sociedades, eles acreditavam que eles eram seres castigados por deuses que não poderiam ser educados. A educação das pessoas surdas começa a ser pensada por alguns educadores aproximadamente a partir do século XV. Para os gregos e romanos, até a Idade Média, os surdos não eram considerados humanos, porque não eram providos da fala. Para eles, as atividades relacionadas ao pensamento estavam intimamente ligadas à fala. Assim, o fato do surdo não falar significava que ele não desenvolveria sua capacidade de cognição. Defendiam que o pensamento não poderia se desenvolver sem linguagem e que a linguagem não se desenvolveria sem a fala. Sobre essas concepções, a autora Karin Strobel destaca alguns filósofos que fizeram parte da educação de surdos. De acordo com ela, o filósofo Aristóteles fazia uma forte ligação entre a audição e a capacidade de conhecimento. Para ele, a aprendizagem ocorria por meio do discurso. Como os surdos não falavam, logo eles não poderiam adquirir conhecimento. Ele afirmava que a linguagem era o que dava condição humana ao indivíduo. Strobel menciona também a participação de Sócrates. Em determinada ocasião, ele perguntou a um dos seus discípulos: suponhamos que nós não tenhamos voz ou língua e queiramos indicar um objeto um ou outro. Não deveríamos nós, como surdos, fazer sinais com as mãos, a cabeça e o resto do corpo? Esse questionamento de Sócrates foi extremamente importante para um período da história em que pouco ou praticamente nada se questionava sobre a educação das pessoas surdas, e muito menos se pensava sobre uma outra forma de ensinar que não corresse por meio da língua oral. No Egito, por um determinado tempo, os surdos foram considerados como seres privilegiados e enviados por deuses. Acreditava-se que eles se comunicavam em segredo com Deus e por isso deveriam ser protegidos, mas não eram educados. Então, a Idade Média e a Igreja Católica. A Igreja Católica não considerava a salvação das pessoas surdas porque eles não podiam se confessar por meio da fala. Os surdos eram proibidos de receber a comunhão porque eram incapazes de confessar seus pecados. Haviam nesse período os decretos bíblicos contra o casamento de duas pessoas surdas e só era permitido com a autorização do Papa. Também existiam leis que proibiam os surdos de receberem heranças, de votar, enfim, de exercer todos os seus direitos. É importante destacar que nesse período, então, da Idade Média, a Igreja Católica, mesmo exercendo grande influência, ela não poderia ir contra as famílias que possuíam certo poder aquisitivo. Então a Igreja começa a se preocupar com a educação dos filhos dessas famílias, né, que tinham uma certa condição econômica. E como a Igreja Católica, então, consegue propiciar uma educação para as pessoas surdas? Os monges que estavam em clausura e haviam feito voto de silêncio, eles desenvolveram um tipo de comunicação que era por meio de gestos. E a Igreja Católica, então, destina esses monges para serem os preceptores das pessoas surdas nesse período. E foram esses monges que começaram a educar os surdos
mas somente surdos de famílias que possuíam certo poder aquisitivo. Com o fim da Idade Média, então, a educação dos surdos vinculada a algo sobrenatural começa a mudar. E passa a surgir, então, algumas concepções de que a pessoa surda poderia ser ensinada. Rapidamente, esse interesse pela educação de surdos se espalha pelo mundo e surgem, então, os primeiros educadores para pessoas surdas por volta do século XVI. Um dos primeiros educadores de surdos foi Girolamo Cardano. Ele afirmava que o surdo deveria ser instruído, que a surdez não era um impedimento para o ensino de surdos. Ele afirmava também que a escrita era o único meio de instruir as pessoas surdas. E utilizava como método de ensino um misto de língua de sinais e a escrita, para alcançar o seu objetivo principal, que era ensinar o surdo por meio da língua escrita. Como médico, ele se interessa pelo estudo do ouvido, nariz e cérebro porque ele tinha um filho surdo. Nesse mesmo século surge também na Espanha Pedro Ponce de León. Pedro Ponce de León foi uma figura importante na educação de surdos. León desenvolveu um método de ensino para surdos por meio da datilologia, que é a representação manual das letras do alfabeto. Ele dedicou-se a ensinar crianças surdas que vinham de famílias nobres. No decorrer dos anos, criou uma escola para professores surdos. Por meio do trabalho desenvolvido com surdos, León demonstrou que eles tinham plenas condições de aprender. Contrariando o que Aristóteles havia postulado, ele comprovou que os argumentos médicos sobre as lesões cerebrais dos surdos, de argumentos que defendiam que os surdos eram impossibilitados de aprender em consequência dessas lesões, não eram verdadeiros. Sua dedicação à educação de surdos impulsionou o surgimento de outros educadores. O alfabeto manual criado, então, por Pedro Ponce de León foi de extrema importância para a educação de surdos. Inclusive, ele é utilizado até hoje. Pedro Ponce de León não publica nada, nenhuma obra nesse período em que ele trabalhou com as pessoas surdas, que desenvolveu o alfabeto manual e que também criou cursos de formação para professores de surdos. Contudo, em 1620, surge então Juan Martins Pablo Bonet. Então, em 1620, Juan Pablo Bonet publica na Espanha o primeiro livro sobre educação de surdos. Esse livro traz o alfabeto manual criado por Pedro Ponce de León e serviu como uma referência para os educadores de surdos que surgiram nas próximas décadas. Em 1755, na Alemanha, Samuel Heinecke criou a primeira escola de oralismo, iniciando as bases da filosofia oralista, que mais tarde se instaurava em vários países. Sua metodologia de ensino ocorria por meio de longos períodos de treinos orofaciais e reabilitação da fala. Na França, em 1759, surge Abad Charles Michel de Lépée, o primeiro educador de surdos que pesquisou a língua de sinais utilizada pelos surdos da França. E ele foi também o primeiro a comprovar, por meio de suas pesquisas, que a língua de sinais utilizada pelos surdos nas ruas era uma forma de comunicação. Como Lépée, então, se interessa pela língua de sinais? Como ele descobre a língua de sinais? Andando pelas ruas de Paris, Lépée se depara, então, com duas irmãs surdas que se comunicavam por meio de um tipo de gestos até então, até que ele comprovasse que aquela forma de comunicação era uma língua de sinais. Né? A partir dessa comunicação, ele começa a observar e ter contato com essas duas pessoas surdas. E começa, então, as suas pesquisas, começa a comprovar que essa forma de comunicação era uma língua. No decorrer dos anos, Lépée abre várias escolas de surdos, em torno de 21 escolas de surdos entre a França e toda a Europa. Ele funda também o Instituto Nacional dos Surdos em Paris. Essa foi a primeira escola pública para os surdos do mundo. Em 1808, na França, o médico e cirurgião psiquiatra Jean-Marc Tard se torna médico residente no Instituto Nacional de Surdos, criado por Lépée. Para ele, a experiência externa era a fonte de conhecimento. Dessa forma, ele defendia a diminuição e possível erradicação da surdez, para que o surdo tivesse acesso ao conhecimento. E Tard defendia que a surdez era uma doença e que precisava ser tratada. Tard ficou conhecido mundialmente pelo trabalho realizado com um menino de 12 anos encontrado na floresta de Aveyron, localizada no sul da França. Esse menino vivia junto com lobos
e possuía um comportamento fora dos padrões considerados então pela sociedade como normais. Essa pesquisa deu origem ao trabalho intitulado O Garoto Selvagem de Aveiro. Mais tarde, então, essa pesquisa de Itard se torna um filme chamado Garoto Selvagem. Durante 16 anos, Itard desenvolveu pesquisas com esse menino, procurando técnicas e estratégias para que ele desenvolvesse a fala. E no final desse período, ele não consegue comprovar a eficácia então, do método oral com esse menino, que não tinha nenhum tipo de comunicação até então. Em 1816, nos Estados Unidos, o professor Thomas Gallaudet, observando um grupo de crianças que brincavam no jardim, percebe que uma menina chamada Alice mantinha-se isolada dos demais. Ao descobrir então que essa menina era surda, Gallaudet se interessa pela educação de surdos e passa a buscar formas de ensino para pessoas surdas. Contudo, não havia ainda nenhuma pesquisa mais concreta nos Estados Unidos e Gallaudet viaja para a França para conhecer o Instituto Nacional de Surdos fundado por Lepé. Lá, ele fica alguns meses, conhece a língua de sinais, aprende a se comunicar por meio da língua de sinais e quando ele retorna aos Estados Unidos, então com a intenção de abrir uma escola para surdos nos Estados Unidos, ele traz junto um dos melhores discípulos de Lepé, que foi Laurence Clerc, um professor surdo francês, que funda junto com Gallaudet nos Estados Unidos a primeira escola de surdos. Interessante observar que, assim como a língua brasileira de sinais, eu vou estar explicando para vocês quando chegar na história da educação de surdos no Brasil, nos Estados Unidos a língua de sinais americana também teve suas influências da língua de sinais francesa. A língua de sinais americana se chama ASL nos Estados Unidos e tem alguns sinais semelhantes à língua de sinais brasileira, porque também teve a sua origem na língua de sinais francesa. Em 1864, o filho de Thomas Gallaudet, chamado Eduardo Gallaudet, funda a primeira universidade para surdos, em Washington. Essa única universidade do mundo tem um currículo adaptado para as pessoas surdas. É interessante observar que, além desse currículo adaptado, os conteúdos são ministrados em língua de sinais, todos os professores dominam, são fluentes na língua de sinais, os colegas se comunicam também em língua de sinais. Ouvintes podem estudar nessa universidade? Podem, mas é preciso que eles dominem a língua de sinais e usem como meio de comunicação. A arquitetura dessa universidade também é toda adaptada. Por exemplo, as portas das salas de aulas são todas com vidro, para que as pessoas surdas possam se enxergar. Como é uma língua visual, é necessário que elas se enxerguem para poderem se comunicar. O importante defensor do oralismo foi então Alexandre Graham Bell. Alexandre Graham Bell referia-se à surdez como uma falta, como um desvio que precisava ser erradicada por meio de métodos desenvolvidos que desenvolvessem a fala. Alexandre Graham Bell publicou vários artigos e vários materiais criticando a língua de sinais. Para ele, a língua de sinais e as comunidades surdas eram impedimento para o desenvolvimento do sujeito surdo. Interessante observar que Alexandre Graham Bell casou-se com uma moça surda, mas ela não usava a língua de sinais como meio de comunicação e também não aceitava ser inserida em comunidades surdas. Ela usava a língua oral. Então, Alexandre Graham Bell foi uma pessoa muito influente na história da educação de surdos, só que as pesquisas que ele desenvolveu e as suas comprovações eram todas em torno da oralização. Como ocorreu então a educação das pessoas surdas e como a língua de sinais se constitui no Brasil? Bom, em 1855 veio ao Brasil então Eduardo Rouet. Então, Eduardo Rouet é um professor surdo francês que chega ao país em 1855 com a intenção de fundar uma escola para surdos. Em 1856, então, o imperador Dom Pedro II autoriza o começo do trabalho do Eduardo Rouet e ele começa ensinando alguns surdos em uma escola particular do Rio de Janeiro. Eduardo Rouet passa a observar, então, as questões, as características do povo no Brasil e escreve a Dom Pedro I argumentando que, no Brasil, os surdos, as famílias de surdos, eram, na maioria, de origem pobre, né? E que se tornasse necessário criar uma escola voltada
para essas pessoas surdas, né, que não tinham condições de se manter em uma escola particular. Eduardo Rui solicita também ao imperador que essa escola fosse em regime de internato. Por quê? Porque eram surdos de várias partes do país que tinham que se deslocar e ficar no Rio de Janeiro. Dom Pedro II, então, aceita, né, e mantém uma escola para surdos. E em 1857 é fundado no Rio de Janeiro o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Esse dia 26 de setembro até hoje é comemorado como o Dia do Surdo no Brasil. Foi uma marca, uma conquista do povo surdo. Inicialmente, então, a educação do INES acontecia por meio de várias disciplinas e com enfoque, né, ocorria um período normal e que tinha também determinados ofícios. Eles aprendiam ensino de determinados ofícios no INES. Um deles era ensino sobre a disciplina de agricultura, por exemplo, cuidados com a terra, cuidados com o plantio, aprendiam a plantar, a cultivar. Por quê? Porque os surdos que vinham estudar no INES geralmente eram de famílias de agricultores, e quando eles voltassem para suas cidades de origem, eles levavam um conhecimento maior para auxiliar na sua família. Mas então, como ocorria essa educação do INES assim? As aulas a língua de sinais era a língua de sinais francesa, né, que trouxe para o Brasil. As aulas eram inicialmente ministradas, algumas em língua de sinais. Tinha uma disciplina chamada disciplina de linguagem articulada, que era destinada para as pessoas que ou tinha ocorrido um acidente, as pessoas não conseguiam se comunicar, né, mas elas ouviam e já haviam falado alguma vez. Então, para essas pessoas tinha uma disciplina de linguagem articulada que trabalhava a questão da oralização dessas pessoas, né, porque elas já haviam adquirido uma consciência fonológica, então elas conseguiam pronunciar algumas palavras por meio da reabilitação. Mas, para as pessoas surdas, então, era utilizado a língua de sinais francesa. Interessante observar que, ao retornar às suas cidades, então, os surdos levavam a língua de sinais francesa que eles aprendiam no INES. E, como qualquer outra língua, em cada região do país há os regionalismos, as formas de falar, as questões culturais que constituem, né, a característica das pessoas. Então, eles levavam essa língua de sinais francesa que se mesclava esses regionalismos regionais e, ao retornar, após as férias, ao retornar novamente ao INES, todos esses regionalismos conviviam nesse espaço. Foi aí, então, que surge a língua brasileira de sinais, que seria, então, de origem francesa, mas que se dá por meio da mescla com regionalismos de cada especificidade do país, que dá origem, então, à língua brasileira de sinais. Os alunos do INES foram os multiplicadores da língua de sinais francesa e também contribuíram para a construção dessa língua. Ocorre, então, que em 1880, várias discussões pelo mundo, há vários debates em torno de qual seria o melhor método de educar a pessoa surda. Qual seria o melhor método do surdo aprender? Alguns educadores questionavam que, será que realmente a língua de sinais funciona? Será que realmente os surdos estarem se comunicando por meio de comunidades, nos seus grupos? Será que isso não é uma exclusão? Então, muitos deles, inclusive Alexandre Graham Bell, defendia que os surdos deveriam ser oralizados e se comportar e se comunicar como as demais pessoas. Ocorreu então em Milão, em 1880, o Congresso de Milão, que foi um marco na educação de surdos. Nesse congresso, reuniram-se pessoas de várias partes do mundo, que fizeram uma votação com a intenção de definir qual seria o melhor método de ensinar as pessoas surdas, né? Após essa votação, praticamente foi unânime o voto de que a oralização devia ser a melhor forma de comunicação e que a língua de sinais, inclusive, deveria ser proibida nas escolas. Um dos votos mais importantes nesse período foi Alexandre Graham Bell, que fez fortes críticas à língua de sinais e comprovava que a oralização era o método certo para educar pessoas surdas. E após o término desse congresso, então, a língua de sinais é proibida no mundo, um período de aproximadamente 100 anos. Acontece que as escolas que utilizavam língua de sinais, né, inclusive o INES no Brasil, não utiliza mais essa língua como meio de instrução em sala de aula.
os surdos não se comunicassem, eles se comunicavam sim, os surdos se comunicavam de escondidos, se comunicavam de forma no regime de internato, em seus quartos, nos jardins, mas na sala de aula eles não poderiam mais mexer com as mãos. Ocorreu que a disciplina de linguagem articulada no INES, então, passa a ter uma disciplina com grande status, e alguns educadores que trabalhavam nesse instituto passam a fazer várias pesquisas comprovando a eficácia da oralização. Então, mas o que é a oralização? A oralização defende a língua nacional do país na modalidade oral como a única forma de ensinar ao aluno surdo. Requer treinamentos orofaciais e fonoaudiológicos, e na maioria dos casos o uso de aparelho auditivo. O aluno precisa posicionar-se na frente do professor e realizar a leitura labial do que é dito. É importante destacar que, dependendo do grau de perda auditiva, essa forma de treinamento se torna praticamente inviável, uma vez que é um procedimento complexo, não ouvir nenhum som e ter que aproximar-se apenas do movimento dos lábios de quem fala. Surge em 1960 as primeiras pesquisas em língua de sinais realizadas por William Stoke. Por meio dessas pesquisas, ele comprova que a língua de sinais possui uma estrutura gramatical semelhante às línguas orais. Ele esclarece que, assim como nas línguas orais, onde há uma combinação de números restritos de sons que dão origem aos fonemas, nas línguas de sinais, essa combinação ocorre por meio da unidade de dimensão gestual, que dá origem a sinais. As pesquisas de Stoke, então, impulsionaram outros pesquisadores que comprovam, então, a ineficácia da oralização e propõem um outro meio de comunicação, que seria, então, a comunicação total. No que consiste a comunicação total? A comunicação total é uma modalidade de comunicação que ocorre por meio de um sistema artificial, no qual a Libras segue a estrutura da língua portuguesa. Uma entre as críticas destinadas a essa filosofia está na impossibilidade de falar e sinalizar ao mesmo tempo, porque as duas línguas possuem estruturas diferentes, não havendo uma correspondência linear entre ambas, o que impossibilita que elas ocorram por meio da comunicação simultânea. Bom, a comunicação total, então, permanece entre as décadas de 70 e 80, assim, e após algumas pesquisas comprovarem novamente a ineficácia dessa forma de comunicação, né, e de ensino para as pessoas surdas, começam, então, algumas pesquisas que trazem uma nova discussão sobre a filosofia bilíngue. E o que é, então, a filosofia bilíngue? Na filosofia bilíngue, a Libras é considerada o meio de instrução do aluno surdo. O surdo é percebido como um sujeito que possui uma identidade e compartilha dos aspectos culturais do povo surdo. O interesse dessa modalidade de ensino está nas particularidades da cultura surda, na língua de sinais e nas formas singulares de pensar e agir dos surdos. Uma educação bilíngue, então, voltada para as pessoas surdas, prioriza o ensino da língua de sinais como primeira língua e da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua. Outra instituição importante no país foi também a FENEIS, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, fundada em 1987. Então, a FENEIS é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem como objetivo, então, lutar pela cultura surda, pela identidade surda e pela educação dos surdos no país. A FENEIS realiza várias formações, tanto como tradutores e intérpretes de língua de sinais, formações voltadas para a língua de sinais, cursos de Libras, trabalha com todos os aspectos que envolvem a educação do surdo e a inclusão social da pessoa surda. Então, nesse percurso pelo qual passou toda a questão da educação dos surdos, a comunicação total, primeiro a oralização, depois a comunicação, até chegar à filosofia bilíngue, que é uma reivindicação das comunidades surdas atualmente, tiveram algumas leis importantes no país. A primeira foi a Lei 10.098, do ano de 2000. Essa lei dispõe sobre acessibilidade nos sistemas de sinalização e comunicação por meio da Libras. Em 2002, é lançada a Lei 10.436, que é a lei que reconhece a língua de sinais como língua das comunidades surdas brasileiras. Tem-se em 2005 o Decreto 5626, que regulamenta a Lei 10.436 e dispõe sobre a obrigatoriedade da Libras nos cursos de licenciatura. Em 2010, é lançada a Lei 12.319, que regulamenta a profissão dos tradutores e intérpretes de Libras.
E uma das leis mais atuais, que também foi muito importante nesse processo, foi a Lei 13.146, que dispõe sobre a educação bilíngue dos sistemas educacionais e considerando a Libras como primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Bom, mas como se deu então esse movimento em prol da educação bilíngue no país? Surge entre os anos 2011 e 2012 uma forte movimentação das lideranças surdas em prol da educação bilíngue no país. Esse também foi um movimento tenso em que o Ministério de Educação, defendendo então uma filosofia inclusiva, defendendo uma educação inclusiva, né, e considerando que a educação inclusiva compreende também uma educação bilíngue, que é o que diz na lei, trazendo a língua de sinais como primeira língua e a língua portuguesa, a modalidade escrita como segunda língua, o Ministério da Educação decide então fechar as escolas especiais de surdos que haviam no país e incluir os alunos surdos como os demais alunos com deficiência nas escolas regulares. Ocorre que os alunos surdos ficariam no mesmo espaço dos ouvintes, só que utilizando línguas diferentes. Então, isso traz uma grande movimentação, né, das comunidades surdas brasileiras. Foi um movimento nacional bem forte, assim, nesse período de 2011 e 2012, que surdos de várias regiões se deslocam para Brasília para discutir, então, o que seria uma educação adequada para as pessoas surdas no Brasil. Após um longo período de discussão, o Ministério da Educação, então, nomeia uma comissão especial, para que realizasse um documento que fizesse um relatório descrevendo o que seria, então, uma proposta de educação bilíngue para as pessoas surdas. Fizeram parte dessa comissão várias lideranças surdas que organizaram, então, um documento e enviaram ao Ministério da Educação. E, de acordo com esse documento, intitulado Relatório sobre a Política Linguística de Educação Bilíngue, Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, as escolas bilíngues são aquelas onde a língua de instrução é a Libras e a língua portuguesa é ensinada como segunda língua. Após a aquisição da primeira língua, essas escolas se instalam em espaços arquitetônicos próprios e nelas devem atuar professores bilíngues sem mediação de intérpretes na relação professor-aluno e sem a utilização do português sinalizado. O que as comunidades surdas e os defensores da educação bilíngue então argumentam? Que, para que uma escola fosse bilíngue, na verdade, não deveria existir o tradutor-intérprete de língua brasileira intermediando essa comunicação. Deveria acontecer na língua de sinais. Como assim? Por exemplo, os professores de diferentes disciplinas deveriam ministrar a aula em língua de sinais. Mas não só isso, não só o professor. O porteiro, a pessoa da limpeza, as pessoas que atendem no bar, todas as pessoas da escola deveriam conhecer a língua de sinais e se comunicar nessa língua. Inclusive os próprios colegas ouvintes que estudam nesse espaço. Eles não defendem a manutenção das escolas especiais. Não, eles não, nem escola especial e nem escola inclusiva. É que as discussões, algumas pesquisas vêm apontando nesse sentido. Mas uma escola bilíngue, uma escola aberta para que quem quisesse estudar nesse espaço pudesse estudar, mas que deveria utilizar a língua de sinais, deveria conhecer a língua de sinais. Esse posicionamento, então, trouxe várias discussões, ocorreram várias polêmicas, porque o que se tem na lei, então, a lei defende espaços bilíngues sim, mas defende com essas alternativas da língua de sinais como primeira língua, a língua portuguesa como segunda língua, e propõe a inclusão de tradutores e intérpretes de Libras para intermediar a comunicação e também a formação de professores para trabalhar com alunos surdos. Eu trago na sequência para vocês um documentário intitulado Sou Surdo e Não Sabia. Interessante observar que nesse documentário, ele é um documentário extenso, eu editei, trouxe as partes mais importantes, assim, que eu considerei importante para que vocês entendessem um pouco desse processo de como se dá a educação de surdos, do que é a inclusão de um surdo, como é todo o processo de alfabetização, né, até ele se tornar adulto. É interessante observar que ele foi gravado, nesse documentário não é brasileiro, ele é francês, mas mesmo assim há muitas semelhanças, né, com a educação de surdos da França aqui no Brasil. E vocês observem, então, que ele apresenta, então, a inclusão de uma menina surda na escola dita regular, né? Depois ele traz uma outra metodologia que seria o ensino oral, até se chegar em um espaço bilíngue. Então agora vocês assistam o documentário Sou Surdo e Não Sabia.
Langue des signes. Silence. Handicap. Sourd-muet. Isolement. Appareillage. Oralisation. Bilinguisme. Sourd. Ben oui, quand même. Qui utilise malentendant? Alors, est-ce qu'on parle quand vous parlez des malentendants, est-ce que dans votre esprit, vous entendez quelqu'un qui entend mal, c'est-à-dire qui entend qu'à moitié, par exemple un peu comme moi, qui en vieillissant entend moins bien, ou est-ce que vous pensez à peut-être quelqu'un qui est sourd, mais dont j'ose pas dire qu'il est sourd, et dont je vais dire, de façon politiquement correcte, un euphémisme, malentendant? Réfléchissez 30 secondes. Être mal quelque chose comme identité. Est-ce que vous êtes mal homme? Et moi, je serais, est-ce que je serais mal femme en quelque sorte, ou mal blonde, ou mal brune, etc. Imaginez que vous passiez une vie à être définie parce que vous avez une idée que la majorité a de vous dans le mal quelque chose. Sandrine. Sandrine, attention, il y a une surprise. T'es prêt? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandrine. Joyeux anniversaire. Ouais! Regarde, attends, elle regarde. Ah, vas-y. 1, 2, 3. Ouais, génial, bravo. Il se trouve dans notre pays que ceux qui s'occupent précocement de ces questions-là d'annonce, de diagnostic, sont extrêmement orientés, de par leur formation, n'est-ce pas, par une idéalisation du sonore. Et qu'ils ne conçoivent la parole et le langage que sur le seul vecteur sonore. Si bien que
pour eux, la plupart du temps, bien entendu, être atteint de surdité, c'est être véritablement handicapé du langage et de la parole. C'est être quelque part malade, en quelque sorte, de ne pas pouvoir parler. Et bien ceci est bien sûr complètement abusif et tout à fait partial, puisque un petit gamin, un petit enfant est parfaitement à même de prendre parole au travers de la gestuelle et il se construit avec la relation, dans la relation avec son entourage, un certain nombre de réseaux langagiers dès lors qu'on lui en donne la possibilité. Donc, si vous voulez, d'une part, on n'est pas habilité à concevoir que les sourds sont des malades de la parole, pour la bonne et simple raison que la parole n'est pas dépendante du seul vecteur sonore. Vous allez dessiner un parallélépipède rectangle et vous allez écrire le nom de chaque sommet, comme au tableau. Attention, il y a un sommet caché, on va l'appeler H. Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Réfléchissez bien. Quand vous aurez fini de dessiner, vous allez répondre à la première question. Quelle est la forme des faces ? Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Maîtresse, le BA, c'est à combien de carreaux? Ta règle et ton écart te suffisent, Sophie. Tiens, voilà. Ça va? Ça te fait pas mal? Tu m'entends, Sandrine?
l'approche de la surdité de l'enfant vue comme un manque, à partir du diagnostic et de la représentation plutôt en creux et en négatif de ce que peut être la surdité, entraîne forcément l'idée d'un projet, alors ça peut être à l'école, en famille, dans la société, qui soit un projet à encourager la réhabilitation ou le rapprochement de la norme, entendre et parler. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles, sur lequel certains s'obstinent pour X raisons. Il y a peut-être des motivations très profondes de l'ordre du religieux pendant une période. Il y a des motivations en termes de socialisation. Il y a des motivations proprement pédagogiques en termes de l'écriture est proche et phonologique. La phonologie va être un outil pour l'écriture. Et puis mon enfant sera comme les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du regard de la société. Cette dynamique-là qui se met en place, bien entendu, va être offerte aux parents, on va leur offrir en quelque sorte ce traitement par le son, et ils vont souvent, certains vont parvenir à relativiser ceci, mais enfin, souvent certains vont penser très tôt que c'est vers ça qu'il faut aller, et du coup, tout ce qui va être proposé ensuite comme formule intégrative, individuelle, dans des milieux où n'existent pas les langues signées, vont être préférés par les parents. Non pas parce qu'ils ont, comme on dit, choisi, mais souvent parce que, en quelque sorte, la manière dont leur a été présentée la surdité, dont leur a été présentée la parole, dont leur a été présentée la langue des signes, eh bien, d'une certaine manière, ce qu'ils ont retenu, c'est que, en fait, pour parler, il fallait surtout ne pas signer. Est-ce que tu es d'accord, Mélis? C'est marqué Milo tape. Non. Milo. Lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Milo lit. Ça veut dire quoi? C'est quel verbe? Lire. Oui. Lire. Lire. Alors qu'est-ce qu'il fait, Milo? Milo. Il dort. Il dort? Mais non, qu'est-ce que tu m'as dit? Lire. Milo. Lire.
Pour l'instant, on travaille sur le texte. Le dessin, on verra après. Maintenant, je veux le texte. Donc, vous réfléchissez. Vous avez ici des petites choses qu'on a retrouvées ce matin en y réfléchissant ensemble. Et vous écrivez. À mon avis, Do et Diego, vous n'êtes pas bien vraiment placés pour pouvoir travailler ensemble. Maëlys, si vous vous chamaillez, vous changez de place, les filles. On s'est baladé. Toi, l'agneau et le porcelet, le lapin. Au revoir. Ça marche pas. C'est un peu comme ça. Allez, on y va. Je compte mes billes en tout. Ça fait combien? 6 et 4, Emma. J'ai contre eux. Allez, Emma, on compte. Je compte mes billes. 6 plus 4. Alexis. Regarde. Je compte. 1, 2 et 3. 3, 2 et 3, ça fait
D'accord. Ça y est, tout le monde a corrigé là les CP? Le bilinguisme, c'est la capacité offerte à un individu sourd de se révéler à travers une première langue qui correspond cognitivement à ses processus d'appréhension du monde. Il est visuel. Enfin, c'est aussi l'occasion de faire l'aller-retour entre deux langues, de passer d'une culture à l'autre, de prendre du recul sur lui-même, de pouvoir accéder à ce qui participe de la culture générale de l'école, de la société, des familles, à travers le livre, à travers l'écrit. Et là, on voit tout d'un coup se révéler une capacité pour les enfants sourds, évidemment, pour les enfants entendants de parents sourds, et je dirais même pour un certain nombre d'enfants entendants. On voit dans les écoles, là où se pratique une immersion bilingue, on voit énormément d'enfants entendants qui ont envie et qui très vite apprennent la langue des signes. Parce qu'elle est, si on fouille un peu, elle est quand même un résidu de notre histoire humaine.
perceberam as primeiras tentativas da educação de Sandrine, como aconteceu? Perceberam que em um determinado momento, em uma das escolas, houve uma tentativa de colocar um aparelho auditivo e como ela se sentiu nessa condição? Também, outra parte importante desse documentário é quando a família leva ela para estudar no Instituto Nacional de Surdos. Naquele período a língua de sinais ainda era proibida, então não era utilizada oficialmente, a família leva com o intuito dela desenvolver a habilidade da fala, mas ela encontra outras crianças surdas que sinalizavam nos corredores. Perceberam então como ela se encontra ali como sujeito surdo com seus pares e passa a trocar a língua de sinais, começa então a se encontrar. Perceberam também que quando aparece a escola bilíngue, os colegas sinalizam, a menina informa que bateu, que faz esse sinal que para eles é um sinal de bateu, que para nós aqui não é dessa forma, para nós seria bateu, no caso, mas a menina faz esse sinal e avisa várias vezes, olhem, sinaliza, eles estão indo. Então isso seria uma escola bilíngue, onde todos se comunicam, surdos e ouvintes no mesmo espaço, todos se comunicando. Na sala de aula havia 2 professores na escola bilíngue, uma direcionada aos alunos ouvintes e um professor surdo, que era encarregado da educação das crianças surdas. Claro, que lá na França esse foi um modelo, né, que se adotou por um determinado tempo, agora deve estar diferente, eu não sei como está atualmente, esse documentário não é tão atual assim, mas vocês perceberam que há uso de estratégias visuais no ensino das crianças surdas, que o professor surdo, enquanto a outra professora explica o conteúdo para os ouvintes, o professor surdo utiliza algumas estratégias visuais ali, ele mostra o carrinho, ele apresenta a gramática da língua de sinais, que eles estão também no processo de aquisição da língua naquele espaço. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na próxima aula.